Abra a tua Bíblia comigo em Josué capítulo 1. Na verdade eu vou pegar esse texto por base, que fala de duas pessoas, Um que foi o grande legislador Moisés, que foi discipulador do outro grande homem de Deus, que foi formado por ele, chamado Josué. Só para a gente ter uma base naquilo que eu quero trabalhar com vocês aqui hoje, que eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus, tá bom? Todo mundo achou? Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora para este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, e no rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente sol, será o vosso limite. Versículo 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer. Diga, cuidado de fazer. Amém. Segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Diga assim comigo. Segundo a lei que Moisés ordenou. Amém. Dela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido. Diga, bem-sucedido. Por onde quer que andares. Amém. Vamos orar. Pai, fala conosco, Senhor, nesta noite, nesse Tadel, que nós possamos, Senhor, estar aprendendo, Pai, que nós possamos estar rompendo a cada dia. Pai querido, eu te peço em nome de Jesus, toda dificuldade de entendimento, toda resistência à visão que o Senhor tem nos dado, que é poderosa, que é o modelo do discipulado apostólico, tudo aquilo, ó Pai, que intenta contra o teu projeto, nós declaramos por terra. Nós cremos que o Senhor tem feito grandes coisas, e nós entendemos que isso é só o começo, e que o Senhor fará ainda coisas maiores. Por isso eu te peço, toca cada líder, cada supervisor de setor, cada supervisor de área, que o Senhor esteja manifestando o teu poder. Eu abençoo, Senhor, cada um dos teus servos, e declaro sobre eles a tua mão e a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós entendemos aqui nesse texto que Moisés, ele era o grande líder que Deus havia levantado. Na verdade, o projeto que Deus tinha na vida de Moisés era um projeto poderoso, um projeto maravilhoso, que era libertar o povo do Egito, e conduzir o povo até uma promessa, uma terra prometida. No meio do caminho houve algumas situações que fizeram com que Moisés não pudesse viver essa promessa. Mas, até dentro daquilo que nós temos ensinado no MDA, aquilo que estava sobre Moisés, mesmo Moisés, segundo o texto que nós lemos, tendo morrido, foi transferido para o seu auxiliar, para o seu moço, que era Josué. Só que preste atenção, quando Moisés morre e essa unção vem sobre Josué, a coisa não é meio que largada de qualquer jeito assim, ó, vai lá Josué, se der certo deu, se não der não deu. Há uma direção, há algumas ordens, ou seja, aquilo que é colocado na mão de Josué, é colocado, mas com muita prudência, com muita orientação. E ali, nós sabemos a história, Josué, ele foi um servo fiel, um discípulo fiel, porque todos nós sabemos que duas pessoas pisaram a terra, dentre elas, Josué. E por que Josué entrou na terra? Porque ele obedeceu às direções que Moisés havia dado. Então eu quero começar essa ministração fazendo você entender isso. Amém? Você só vai romper na tua célula.
Você só vai romper no teu setor, você só vai avançar se você entender o princípio da obediência. E às vezes eu noto que é uma dificuldade. Na verdade, não é uma dificuldade assim onde você bate de frente. É uma coisa meio até, às vezes, não sei se essa palavra é muito forte, mas até meio que maligna, querido. Porque quando bate de frente, a gente trata o problema. Agora, quando a coisa fica meio que na moita, meio que arisca, aí a coisa ela não tem como ser confrontada e curada. Então, a ideia desse Tadel hoje é você abrir o teu coração para que o Senhor possa te curar. E dentro daquilo que o Senhor tem nos dado, existem alguns princípios que nós precisamos viver, que nós precisamos colocar em prática. E eu coloquei aqui hoje algumas características que nós, líderes, não podemos ter em hipótese alguma. Características que, se nós tivermos, com certeza a nossa célula, o nosso setor, a nossa área não vai dar certo. Amém? Princípios muito básicos daquilo que nós temos aprendido, mas que muitas vezes tem faltado dentro do ministério, dentro da célula de cada um de vocês. Amém? Então eu coloquei aqui características que nós não podemos ter. Então eu vou tratar cada pessoa, que tem a sua função dentro da célula. Primeiro eu quero falar do Timóteo. Então, quais são as características que um Timóteo não pode ter? Primeiro, um Timóteo, em hipótese alguma, ele pode ser acomodado. E quem tem que fazer essa gerência é o líder de célula. Então é aquilo que mais ou menos eu adiantei aqui. Então eu estou investindo, eu estou colocando na mão da pessoa, eu estou tentando, eu estou correndo, e o cara não me dá uma resposta, é sinal que ele não vai ser um bom Timóteo ou um bom líder em treinamento. E aí sabe o que acontece? Geralmente, o meu Timóteo, o meu líder em treinamento, é alguém que é mais próximo a mim, que é o meu coleguinha, que eu acho que ele vai rolar. Querido, esquece amiguinho, ministério não tem amiguinho nessa questão. Essa questão ela é espiritual. Procure chamar pessoas que tenham vontade, desejo, que querem desbravar. Não fica alimentando o boi gordo, dá comida para boi magro, para que ele possa ficar gordo. Amém? E aí você fica lá derrapando. Por quê? Porque a tua visão, a tua ótica está errada. Não que você vai abandonar essa pessoa que era o seu Timóteo. Você não vai abandonar. Você vai amar, você vai cuidar. Mas ela não tem o chamado específico para ser um líder em treinamento. E aí sabe o que acontece? Desgasta você, desgasta a pessoa, que você fica cobrando dela vir no Tadel, dela fazer, vir no TLC. Ela não quer vir, ela não quer nada com nada. Por quê? Porque não rompeu no coração dela. Você está gastando tempo. Então eu tenho orado e Deus tem falado isso comigo. A gente precisa, em nome de Jesus, parar com esse negócio. Parece que ser líder, ser Timóteo, é algo forçado, está amarrado. Nós não precisamos disso. Porque a obra ela é do Senhor e o Senhor vai levantar pessoas. Diga assim, o Senhor vai levantar pessoas. Porque a obra é dele. Amém? Então vamos tirar esse paradigma, esse modelo. Parece que fica lá obrigando, você tem que ser Timóteo, que tem que ser nada, querido. Isso aí é privilégio. É igual você falar para um cara, você tem que ser obrigado a ganhar 10 mil reais por mês. Oxi, para com isso, em nome de Jesus. Amém? Agora, sem ter medo de errar, identifique, na tua célula tem pessoas que querem. Sabe por que o MDL pega a gente no pulo? Porque a gente, acostumado com igreja de programas, a gente vê talento, não tem talento? Tem um bom estudo, fala bem, a gente pega esse perfil. No MDA é o contrário. Aquele que você menos espera é aquele que vai romper. Aquele que você menos espera é aquele que vai saquear o inferno. Aquele que menos você espera é aquele que vai multiplicar. Tem uma igreja que eu sempre prego lá na cidade de Tiradentes, E lá, às vezes eu vejo alguns líderes que você olha assim, você fala, nossa, essa senhora é tão humilde, aí você vai ver a pessoa já multiplicou 3, 4 vezes a célula dela. Porque tem o coração. Quando eu tenho o coração, as coisas acontecem, as coisas rompem. Amém? Então um Timóteo não pode ser acomodado. Segundo, um Timóteo não pode ter falta de foco. O Timóteo ele tem que estar focado. Você tem que ter alguém que anda com você, que realmente quer dar certo, que quer ter uma liderança. Aliás, deixa eu falar algo aqui para vocês aqui, ó. Eu não quero ninguém no TLC que não quer ser líder, irmão. Perde seu tempo não, nem faz eu perder o meu. Ali é para formar líder, ali não é culto. Culto é de domingo às 10 e
domingo às 19, de quarta-feira. O TLC, querido, é para formar líderes. Aí às vezes eu pergunto lá, quem quer ser líder? Tem uns caras que não querem, está fazendo o quê então no TLC? Oh, pelo amor de Deus, gente, vamos ser, né? Então, o TLC é para quem quer ser líder, querido. Eu estava vendo uma ministração esses dias, não sei se foi do Joel Kominski ou do pastor Carlitos Paz. Não, do pastor, é um pastor lá de Minas, da Batista Central. Esqueci o nome dele, que é uma revolução lá em Minas Gerais. Ele tem um nome forte, o nome dele. E ele estava falando uma coisa tremenda. Ele falou o seguinte, que ele começou a expandir a igreja dele hoje é uma potência lá em Minas Gerais, quando ele optou em gastar tempo com a liderança. Então, sabe o que eu vejo? A gente não vai romper se a nossa liderança não for curada. Enquanto a gente tiver líder que, sabe, não entende a coisa. Na verdade, tem líder que entende, é que ele que não acorda para a vida. Ô, gente, pelo amor de Deus. Eu queria ver se fosse numa empresa, uma oportunidade para ganhar mais, para ver se a pessoa não ia despontar. Mas é que às vezes, né, a pessoa, se ela não é espiritual, ela trata as coisas espirituais de qualquer jeito. E não pode. Amém? Então, o Timóteo, você tem que olhar para ele e ver, eu quero. Igual esses dias, eu acabei o TLC, a menina dos adolescentes, ela esperou todo mundo sair, ela, eu quero, bispo, eu quero, hein? Põe eu aí, bispo, eu quero. Sabe, isso me enche os olhos. Uma menina de 13, 14 anos, desejar assim. Amém? Então, vocês precisam entender que um Timóteo que vai frutificar, ele tem que ter foco. Terceiro lugar, um Timóteo, ele não pode ter uma falta de desejo de ser líder. Então, para que eu vou gastar tempo se o cara não quer ser líder? Amém? Você acha que Moisés andou com Josué por quê? Porque Josué mostrava um desejo de querer ser líder. Por que Paulo andou com Timóteo? Porque Timóteo queria crescer. Por que Elias andou com Eliseu? Porque Eliseu queria crescer. Amém? Ô, irmão, eu vou ficar... o que você precisa entender não é que eu não vou amar a vida, acompanhar, dar leitinho, ligar, é uma coisa. Agora, formar liderança é outra. Eu tenho que ter alguém que tenha foco, propósito. Senão eu vou ficar ali investindo e não vai me dar resultado nenhum. E o que vai acontecer? Você vai ficar frustrado, porque não tem coisa pior, querido. Eu já passei isso muitas vezes no meu ministério. É você ficar desejando pelas pessoas. Querido, quem tem que desejar é a própria pessoa. Ela tem que querer crescer. Amém? Então, o camarada, para ter Timóteo, não pode faltar nele. Aliás, ele não pode ser acomodado, ele não pode ser um cara desfocado, e ele também não pode ser um cara que não tem o desejo de ser líder, né? Aí é chover no molhado, né, irmão? Eu vou ficar ali e o cara não quer nada. É igual eu falei do curso. O cara vem para o curso, mas não quer ser líder. Então, vai fazer o que no curso, irmão? Fica em casa, vai almoçar com a família, né? Almoço atrasado com a família, para quê? Perder tempo, tá bom? Segunda característica agora eu quero tratar, sem ser o Timóteo, eu quero falar do líder de célula. Então, quais são as características que um líder de célula, ele não pode ter? Quais as características que fazem mal para um líder de célula? Primeiro, estar fora do mover da célula. Irmão, líder que não vai em conferência, líder que não vai num café, líder que não vai romper. Às vezes a célula está aqui, qual que é o normal? O normal é o líder estar aqui e a célula está aqui, sim ou não? Só que tem vezes que a célula está aqui e o líder está aqui. Por quê? Porque ele não busca, ele não se interessa, ele não está. Irmão, a pior coisa que tem é você sentir um peixe fora d'água. A pior coisa que tem é você estar num lugar e você não sabe o que está acontecendo. Então a gente precisa estar nesse mover. Amém? A gente veio da conferência, irmão, pelo amor de Deus, veio ensopado da visão. Aí você chega às vezes aqui no Tadel, o líder está mais por fora do que sei lá o quê. Por quê? Porque não está nesse mover. E é esse mover que traz cura, querido. É esse mover que faz eu implantar a célula com poder, com unção, uma célula saudável. Agora, se eu não participo, se eu não vou numa conferência, se eu não vou num café, se eu não venho no Tadel, se eu não faço TLC, como é que a coisa vai romper? Não vai romper, porque Deus não é incoerente. Deus, ele é coerente. Diga, Deus
ele é coerente. E como que eu vou andar nesse mover? Amém? Sabendo o que está acontecendo, orando. Tem líder nossos que não ora. Irmão, na carne você vai se frustrar. Porque o dia que você crescer na carne, Deus deixa de ser Deus. Amém? Eu posso passar momentos difíceis, eu posso passar frieza espiritual. A gente está à mercê de vários tipos de luta. Agora, o que não pode é eu estar passando a luta e estar lá, cada dia mais morrendo. Não pode, querido. Um líder tem que ser diferenciado. O líder é aquele que a pessoa vem, ora por mim, olha, eu estou com um vizinho meu lá precisando de uma oração. O líder é aquele, nós vamos orar, vamos para cima. O líder é aquele que move a locomotiva. Agora, se o líder está derrubado, irmão, quem dirá a locomotiva? Quem está entendendo? Diga amém. Um líder tem que ser diferenciado, querido. A Bíblia fala, preste atenção, como é importante a questão da liderança. A Bíblia fala que existia um rei em Judá chamado Acás. Esse rei, ele fez tudo o que não prestava, né? Esse rei, ele foi no templo, ele mandou todos, eu vou falar uma linguagem que você entenda, ele mandou todos os pastores embora, mandou os levitas embora, os que cantavam, ele fechou o templo, ele, encheu de imagem dentro do templo, ele fez tudo o que não prestava. Aí a Bíblia fala que ele ficou velhinho, e antes dele morrer, já morrendo, né? Antes dele morrer, já morrendo, aí Deus levanta o filho dele. Quem era o filho dele? Ezequias. O Ezequias era ao contrário do pai. Então o pai era um líder ruim, era um líder que não tinha nada de espiritual, era um líder que, pelo contrário, ele fechou o templo. Tem líder, preste atenção que isso aqui é profético, irmão. Se você não tiver cuidado, você vai fechar a tua célula. Por quê? Porque você não quer deixar Deus fazer na tua vida. O Ezequias não, o Ezequias começou, primeira coisa que ele fez, mandou reabrir o templo. Segundo, mandou chamar os pastores e pagar todo o salário dos pastores que estavam atrasados. Mandou chamar os músicos, pagou todo o salário dos músicos que estavam atrasados. Tirou toda a sujeira do templo. Amém? E aí o que ele fez? Ele conclamou o povo, para o povo vir com ele, ajudar, ele precisava de oferta. A Bíblia diz que o mover foi tão grande, que em plena praça se ajuntou montões e montões e montões de oferta. Por quê? Porque Ezequias foi um referencial. Se você for um líder referencial, vai ter montões e montões e montões da tua célula. Só que tudo é negativo, irmão. A célula não desbrava, a coisa não anda, só reclama. Ministrar uma oferta é peso, querido. Pelo amor de Deus. Eu tenho líderes aqui, querido, que a oferta, que a célula do cara faz 500 pau no mês, por que a sua não consegue fazer 100? Ah, bispo, porque a célula dele deve ter um monte de gente rica. Que é o coração. Primeiro que o cara não vai para a célula pensando em dinheiro. Tem líder nosso que ele já vai pensando, ai meu Deus, ai Jesusinho, como é que eu vou levar essa oferta? Oh, irmão, deixa Deus mover, querido, é Deus que move. Sabe o que acontece? Você acaba inviabilizando a bênção do povo, porque você não tem convicção. Você precisa ter convicção e certeza que Deus vai fazer, e agindo Deus, quem impedirá? Amém? Agora, essa questão, sabe, de eu estar travado na minha carne, nos meus pensamentos, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha te avivar, que a unção que eu tenho vivido, esta unção que vem sobre as vossas vidas, seja transferida, e que você seja tocado, impactado por ela, e que como nós, você ame as vidas. Aleluia! Quem está entendendo, diga amém. Deixa eu dar um exemplo aqui. Tinha um líder nosso que ele começou uma célula numa casa, era longe, o povo não tinha como vir para a igreja. Ele pegava o carro, ele ia atrás, trazia o povo. Nós abrimos um GE que talvez ninguém queria ir, porque, mas vem aqui, os caras não estão nem aí, ninguém é crente, do lado uma bagunça, sambão e tal, nós vamos. E hoje, pelo esse esforço nosso, Deus honrou, a família está na igreja. Tem alguns problemas? Tem, mas nós vamos curar. O que era mais importante a gente conseguiu, que foi desbravar e trazer. Mas por quê? O coração do líder. Se eu não amar, querido, sabe? Outra coisa, para de querer andar só com gente boa. Aí qualquer um anda. Eu preciso ir para cima, não importa se tem problema com sexualidade, se é ladrão, se bebe, se cheira. Deus vai fazer a obra. A Bíblia diz que o Senhor veio para os doentes e não para os sãos. Agora, o MDA, a revelação primeiro tem que ser aqui, no coração. Se eu não amar, não vai virar. Não é clubinho, querido. Amém?
Aí, às vezes, tem um monte de célula aqui que acontece isso. Lá na célula tem 30. Aí no culto da celebração tem 2. Tem coisa errada. Amém? Agora, quem que vai motivar esse povo a vir para a célula? É o meu setorial? É o área? Sou eu. Eu vou atrás, eu vou marcar, eu vou correr, eu vou desbravar, porque a unção está sobre a minha vida. Deus me chamou como líder e eu vou dar certo em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Então, jamais eu posso estar de fora desse mover, irmão. Eu estou aqui. Eu estou na unção, meu irmão. E outra, não é só eu não. Os pastores de outras igrejas estão debaixo da nossa cobertura, eles ligam, eles estão todo mundo... sabe, tem líder nosso interno aqui que eu não sei, irmão. Acho que ele errou, ele ia para Leandro de Itaquera e acabou entrando aqui na igreja. Porque eu acho que o mover dele é outro, eu não entendo. Em nome de Jesus, vamos romper com isso. Segunda coisa, que um líder de célula não pode ter, essa questão de viver a célula só no dia. A célula eu vivo a semana inteira. Outra coisa, para você que só reclama que a tua célula é vazia, não chega ninguém. Então tira, que está filmando, não dá para me falar, mas tira, né, o popozão da cadeira, meu filho. E quando tiver aqui aquelas 50 pessoas, como todo domingo tem aqui se convertendo, vem aqui, querido, e faz uma listinha, pega o telefone, se coça, querido. Porque senão não vai romper. Ou você quer que a pessoa vá lá bater na tua cela? Ô, eis-me aqui. Sabe, gente? É muita gente que, sabe, precisa ser motivado, querido. Amém? Eu sempre digo, né, que às vezes, não sei se você já viu, não é uma boa imagem, mas às vezes essas pessoas que traficam droga, os caras param, os caras vêm rapidinho, você nem vê a mão dos caras. Meu Deus! Porque é como a Bíblia diz, às vezes os filhos das trevas são mais ligeiros do que os filhos da luz. Sabe? Onde já se viu, preste atenção, onde já se viu, aqui na igreja, a pastora Janete, ela é uma pastora de área. Ela é a que mais ganha vida nas áreas familiares. Aí ela fica distribuindo para o povo. Já falei para ela, sabe, põe fogo nesses setoriais e nesses líderes, que um monte de gente devagar, tem que ela, a área, vir atrás, querido. Então não é que Deus não está mandando, o problema é a preguiça. Líder não é preguiçoso, líder tem que trabalhar. Se eu ficar aqui, irmão, vendo a morte da jumenta, Deus não vai fazer. Para Deus fazer, eu preciso me posicionar. Quem está entendendo, diga amém. Amém? O bispo hoje está exortando, mas querido, eu tenho passado muito leitinho, agora está na hora, né? A palavra profética, ela edifica, mas ela exorta. Muito líder paralisado. Os jovens estão rompendo, gente. Tem célula de jovem aí que está multiplicando 2, 3, 4 vezes. Tem célula familiar que está 5 anos, do modo de falar. 2 anos é a mesma carinha, o mesmo povinho, mesmo, sabe? Por quê? Porque a célula é a cara do líder. A Bethesda é a cara do bispo. Amém? Você precisa ser o quê? Mais ativo, proativo. E viver a célula durante a semana. Então eu ligo, eu mando WhatsApp. Bispo, você pensa que eu não tenho o que fazer? Eu trabalho. Eu vejo vocês, a maioria de vocês, tudo pendurado no Face. Não dá para mandar uma mensagem? Isso é desculpa, querido. É claro que dá. Eu não estou dizendo para você deixar de fazer os seus afazeres e trabalhar. Mas não é possível que na hora do almoço não dá para você sentar e mandar umas 4, 5 mensagens. É aqui, ó. Se não rolar aí, irmão, não vai desbravar. Amém? Então, célula eu vivo a semana inteira. Para que no momento da célula, eu tenha a felicidade de ver todo mundo lá. Aí tem gente que dá 15 para 7, ele lembra, hoje tem célula. Aí não vai virar nunca. Deus vai mandar as ovelhas dele para escutar você falar abobrinha. Não se preparou, não sabe nada, está falando. Não vai acontecer. Amém? Outra coisa, um líder de célula, ele tem que amar as vidas. O amor é o que vai gerar o crescimento. Se não tiver amor, você não gera, você não consolida. Você pode até ter um fluxo na tua célula, mas as pessoas não ficam. Porque as pessoas querem ser pastoreadas e amadas. Amém? Se eu não me sentir amado, eu não fico, eu não permaneço. Se eu não me sentir cuidado, eu não fico, eu não permaneço. Amém? Líder de célula, em quarto lugar, tem que querer crescer. A maioria de vocês estacionaram. Ninguém quer ser supervisor, sabe? Se vir, veio, se não veio, né? Não, querido, em nome de Jesus, eu falei para o Senhor, se tiver que ficar, sei lá quantos anos, nós vamos ficar, mas nós vamos crescer com qualidade. Pelo contrário, aqui já vai uma dica,
Você que é supervisor e está com 2 células só na tua supervisão, porque uma fechou, você vai deixar de ser supervisor. Eu vou tirar a sua supervisão. Supervisor é de 3 a 4 células. Né? Porque eu estou vendo também supervisor aqui também, que está perdendo as células e também não se coça. Daqui a pouco ele está com meia célula. Não, filho, antes de você perder a célula, quem vai dançar é você. Porque, sabe, eu pelo menos eu sou assim. Então aqui, eu venho aqui domingo na igreja abarrotada, glória a Deus, aleluia. Vim no outro domingo, a igreja faltou um monte de gente, estranho. No outro domingo, faltou de novo, opa, na segunda eu já estou correndo, filho. Já estou ligando, já estou vendo o que está acontecendo, já, a luzinha já bi. Tem supervisor, irmão, que ele não... Irmão, um líder precisa ter visão de águia. Supervisão. O que você entende por supervisão? Supervisão. Para mim ter uma visão igual do líder, eu não posso ser supervisor. Então eu tenho que enxergar a mais para que eu possa ser um supervisor. Amém? Outra coisa. Então, não amar as vidas e não querer crescer. Então o líder precisa querer crescer. Terceiro, então Timóteo, líder, agora supervisor. Quais são as características que um supervisor não pode ter? Primeiro, né, não ter, é uma redundância, mas é uma verdade, não ter uma supervisão, ou seja, né, tem setoriais nossos que a mentalidade dele é de líder, não mudou ainda. Então, ele pensa como líder. Querido, quando a gente sobe o patamar, a gente tem que pensar como tal, entendeu? Quando eu já era pastor de igreja, já estava anos na igreja, um dia Deus falou comigo que ia ser bispo, Deus falou comigo. Eu estava lendo a Bíblia, uma palavra saltou aos meus olhos. E bispo quer dizer o quê? Supervisor, né? Episcopos, né? É supervisão, alguém que vai supervisionar. E eu nunca imaginei que ia ser assim, como ia ser. Eu até pensei que ia ser no ministério que eu era. Eu sei que se passou os anos, eu fui ordenado a bispo. E hoje eu vejo que Deus tinha um porquê, né? Hoje a gente está nesta unção de transferência, cuidando de alguns pastores, pastores internos, pastores externos. Então agora imagina eu pastoreando um pastor com mente de pastor ou de presbítero. Não ia dar certo. Então para mim pastorear um pastor, eu tenho que ter uma visão a mais. Eu tenho que ter um conhecimento a mais, senão não adianta. Então os nossos supervisores, por exemplo, nós separamos supervisores. Eu não vi nenhum supervisor chamar a responsabilidade. Agora aqui, esses 3 aqui, 3 líderes, esse aqui é o meu quadrado, bispão. Esses 3 aqui vão crescer. No que depender de mim, eu vou dar gás neles e eles vão crescer. Essa é a função do supervisor. O supervisor tem que fazer os líderes dele crescer. E como ele vai fazer? Fazendo o MDA. O MDA é a espinha dorsal do crescimento. Se não tiver 1 a 1, não tem crescimento. A célula é uma bênção, faz parte, mas o 1 a 1 é o diferencial. Hoje nós temos vários modelos de célula. Por que o MDA se difere? Porque o MDA traz essa revelação poderosa que é 1 a 1. Então precisa ter 1 a 1. Quer ver tua célula crescer? 1 a 1. Por quê? Porque no 1 a 1 eu vou tratar o camarada que está deformado, eu vou tratar o outro que tem problema de alma, eu vou tratar o outro que é mais devagar, enfim, o 1 a 1 vai fazer com que a pessoa desenvolva o chamado e a eleição dele. Amém? Então, um supervisor, ele tem que ter essa mentalidade de supervisor e não de líder. Você vê que hoje eu coloquei os supervisores para despachar, mas na verdade isso já era para ter acontecido. Peguei no pé dos áreas, porque os áreas estão fazendo o papel de vocês. Aí inverteu, vocês ficam de fora, põe no cafezinho. Não, está errado. Quem tem que tratar com os líderes são vocês. Porque os áreas daqui a pouco são distrito. Líderes, supervisores de distrito, pastores de distrito, e vocês vão ser supervisores de área. Mas de que forma? Se vocês não conseguem cuidar de 3 células. Então precisa romper. Amém? Segundo, um supervisor, essa aqui é muito sério. Olha aqui bem os supervisores. Supervisor não pode ter atitude só de cobrança. Eu vejo algumas reclamações aí nos bastidores. O meu supervisor só me cobra. O supervisor ele pega pela mão. Vem aqui, filhão, que eu vou te ensinar como é que faz. Foi 1, 2, 3. Aprendeu? Aprendi. Agora vai. É assim. Amém? Então, até na hora de passar, sabe por que às vezes a gente não rompe com as coisas? É a forma de passar.
Então, eu ministrei eles, olha, a igreja está passando algumas lutas e tal, a gente cresceu em quantidade, mas financeiramente está meio devagar, vai lá na célula, vai na unção. O que eu entendo de na unção? Eu vou mover, vou ministrar e Deus vai me dar graça. Agora eu não vou chegar na célula, na unção e tem que dar, e não sei o que, se não der, vou pôr X em você não vai andar comigo, você vai... Ai, irmão, matou a célula. Porque a pessoa não entende o que é ir na unção. Exatamente. E aí coloca uma coisa como voto, como não sei o que, pipipi. Irmãos, em nome de Jesus. Você é líder, você tem que ter cabeça de líder, o supervisor, cabeça de supervisor. Você sabe que a obra não se faz só com glória a Deus, aleluia. A gente tem um monte de conta para pagar. Agora, então, as despesas aumentaram. A gente agora tem gente para limpar a igreja, aonde eu estou fazendo tudo para tirar você das coisas, para que você cuide de vida. Agora não tem mais desculpa. Ah, mas eu tenho que fazer. Aí que eu tenho que fazer. Não. Até a feijoada, que nós já estamos preparando o que a gente vai fazer, que foi um sucesso. Agora vocês não vão mais trazer nada, vocês só vão comprar convite. Também comer de graça não dá, né, irmão? Então não tem mais o que reclamar. Agora o que eu quero de você é que você ganhe vidas, que você cuide das vidas, que você frutifique as vidas. É o mínimo que a gente pode fazer. Amém? E o supervisor, ele precisa parar de cobrar. Anda, ama. Diga, todos os supervisores, diga assim, eu preciso amar. Porque o líder também é uma ovelha. Sim ou não? Agora, se o cara se sente pressionado, ele não vai frutificar nunca. Porque ele precisa ser amado. Ele também quer um ombro para ele chorar. Amém? Então tem que ter a questão do amor, tá? E por fim, o supervisor, até aquilo que eu falei agora há pouco, ele não pode ver o seu setor diluir e não ter atitudes para reverter o quadro. Isso eu também não entendo. Então eu estou perdendo. Perdi uma célula, perdi outra. E aí? Você vai esperar o quê? Você ficar com meia célula? Aí não dá para, você vai supervisionar o quê? Você? Então, sabe, gente, tem coisas que eu não entendo. Porque eu não sou assim. Não me interprete errado, não é presunção, jactância, mas eu tenho uma coisa, eu não nasci para perder. Enquanto eu tiver saúde e brio, eu vou lutar, eu quero ser vitorioso, eu não sou fracassado. Eu não sirvo um Deus de fracasso, eu sirvo um Deus que é vitorioso. Agora eu estou vendo, e pode acontecer, deu uma coisa errada, diluiu aqui. Não, eu vou lutar, eu vou no meu área, me ministra a minha vida, ora por mim, eu estou mal, eu não estou dormindo, não foi 1 nem 2 anos eu perdi sono por causa de igreja, irmão. Porque isso não está dando certo, o que eu vou fazer? Deus me dá uma estratégia. Cabeça de líder é assim. Agora líder que está vendo o barco afundar e não tem poder de reação. Amém? E outra, irmão, MDA é para rasgar o coração. Você vai fazer o MDA com a pessoa, irmão. Tô bem. Não, tem uns que tô bem. Toda hora o cara só está bem. Eu tenho um monte de pepino, irmão. Eu sinto que o meu discipulador é 1 hora de pepino. Quer escutar? Então vai aí. Pá. Eu tenho um monte de problema. Eu tenho áreas da minha vida que eu travo luta. Eu não sou ET. Agora tem líder nosso. Tudo bem. Tô bom. Tô bom. Querido, como é que você vai ser curado se você não abrir o teu coração? Se você não for confrontado? Se você não abrir para que você possa crescer? Não vai crescer. Eu só vou crescer se eu for curado. Amém? Eu tenho que rasgar o meu coração, eu tenho que abrir o meu coração. Olha, o discipulador, o meu olho não é curado, sabe? O meu discipulador, eu tenho problema com prostituição. O meu discipulador, eu tenho problema na internet. O meu discipulador, eu tenho problema de mentira. Não importa. Né? Aí você pensa, se o diabo falar para você, se você falar isso, ele não vai nem querer mais andar com você. Está amarrado. A ideia do MDA é cura. Pelo contrário, você vai ser um desafio para o teu discipulador, para que Jesus possa te curar. Amém? Glória a Deus, quem está entendendo, diga amém. O meu problema é que eu e minha esposa, a gente briga todo dia. O meu problema é que eu não amo mais a minha esposa, que eu estou de olho lá na secretária, lá onde eu trabalho. Então nós vamos orar e você vai ser discipulado, esse demônio vai cair por terra. Porque Deus te chamou para ficar com a tua esposa, não foi com a secretária. Amém? Quem está entendendo? O diabo ele é tão sujo que ele coloca às vezes a mentira, o cara acha que vai dar certo. O dia que o pecado der certo, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte.
E todas as vezes que na Bíblia houve essa questão de adultério, pecado, a herança que veio disso foi uma herança perturbada, maligna. Né? Lembra dos Moabitas, os Amonitas? Então não tem como, irmão. Eu não quero ser instrumento para fazer uma herança de maldição. Está quebrado em nome de Jesus. Amém? E para fechar, em quarto lugar, o supervisor de área, jamais ele pode ter as seguintes características: deixar de fazer GD com seus supervisores. O área precisa saber o que está acontecendo. O área tem que cobrar os setoriais. E aí, qual que é o teu setor? O João, Antônio, Paulo e o Henrique. Fez discipulado com eles, MDA com eles essa semana? Fiz com dois não fez. Não fez por quê? Precisa fazer. Se você não fizer, você não vai desbravar, você não vai crescer. Então eu tenho que ter tudo na minha mão. Né? Tem área aqui que às vezes só sabe quando estourou a bomba. Aí não adianta, aí não tem mais como apagar a bomba. Então o área, ele tem que dar... Eu parto da seguinte ideia, que de área para cima, área, distrito, o cara já tem visão pastoral. Ao ponto que os meus áreas são todos pastores. Então ele tem que ter uma visão ampla da coisa. Senão, não adianta. Amém? O que é ter uma visão ampla? É saber o que está acontecendo. Irmão, eu não estou no meio de vocês, eu sei o que está acontecendo. Quantas vezes eu falo, às vezes, chama, vê tal pessoa, que aquela pessoa está estranha. Só de bater o olho. Pô, você está dentro, você está vendo. Qual que é a dificuldade? Não pode. Precisa, em nome de Jesus, ter essa visão curada. Né? Um área, ele tem que trabalhar o nível de cobrança. Olha que coisa interessante. O setorial não pode ficar. Ele tem que motivar. Ele tem que ensinar, é claro. Né? Quando eu falo não vai cobrar, é claro que tem cobrança. Mas eu digo assim, não toda hora. Porque o que acontece? Eu só posso cobrar aquilo que eu dou. Se eu não dou, não posso cobrar. Então, às vezes, o que acontece é que o setorial não dá, ele só cobra. Agora, o área não. O área tem que cobrar firme. Setorial, nós não podemos ter setorial mole na Bethesda. Setorial para setorial. Não deu, a gente vai trocar. Porque o setorial, ele tem que ter couro de jacaré. Porque ele já está num nível a mais. Então, não dá para ele ficar com nhanhanhã, sabe? Não dá para ele não acompanhar, para ele, não, querido. Ao ponto que agora... Né? A gente tem essa multiplicação, agora eu vou dar uma pisada no breque, agora é só formação, porque eu quero ter um time qualificado do meu lado, irmão. Qualificado. Pessoas que realmente entendam, eu não vou ficar dando honra para quem não tem honra. A Bíblia fala assim, que não convém dar honra ao insensato. O que a Bíblia quer dizer? Você está honrando um cara que não está nem aí, querido. Você está dando filé mignon para um cara que trata filé mignon como ovo. Não pode. Amém? Então, o área, ele tem que ter esse nível de cobrança mais trabalhado com o setorial. Da mesma forma, não vai cobrar o que não dá. Então, andou uma, duas, MDA, 1 a 1, está enchendo o cara de amor, está discipulando, tá, e o cara não responde, aí eu vou, opa, vem aqui, filhão, tem alguma coisa errada. Porque eu estou dando toda a ferramenta necessária e você não está acontecendo. Amém? E por fim, né, uma área precisa ter essa visão pastoral. Porque a ideia nossa é que o área ajude o bispo a pastorear a igreja. E, obviamente, daqui a um tempo, o pastor de distrito, que aí é um pastor que vai pastorear de 2 a 3 áreas. E ele vai ser o cara que vai me auxiliar diretamente. Amém? Então, amados, essas são as características que um líder, ele tem que, sabe, fazer, ter, né, características de cuidado, de avanço, de crescimento, de foco, de propósito, porque senão, irmão, inviabiliza. E para a gente fechar, deixa eu deixar uma coisa bem clara, ninguém é obrigado a ser líder, gente. Ninguém. Porque a partir do momento, às vezes, que você trata a tua liderança como obrigação, você está inviabilizando o meu ministério, porque não há essa necessidade. Você concorda comigo que às vezes você pode ficar tranquilo de membro, talvez você vai frutificar mais do que liderando com o coração endurecido. Se você não entende que liderar uma célula é honra, para. Não estou falando isso para te desanimar, mas para. Para, filho. Porque só eu sei o quanto preço que eu paguei para ser um pastor. Porque para mim ser pastor é uma condição de honra inegociável. Um dia eu fui num cartório, o pastor estava em São Miguel. O cara perguntou para mim,
Ah, foi marcar o casamento do pastor Luiz. Aí tinha um cara lá, né? Um São Paulino lá. Aí, eu fui falar com o cara, ele perguntou assim para mim, e você é o quê? Todo mundo foi indo, né? Foi falando a profissão, você é o quê? Eu falei, sou pastor. Ele, não, mas isso aqui não pode pôr aqui, você tem que falar o que o senhor é. Eu sou pastor. Não, mas não sei o quê, como? Mas, amigo, eu sou pastor. Você está, aí eu até, né, tirei uma coisa, eu falei, você está meio alienado, cara. Se você não sabe, pela Constituição, pastor, não deveria, porque eu creio que pastor é uma vocação, mas pastor é profissão. E ele começou a debater, aí eu não mudei. Ele ficou, né? Aí quis tirar uma. Aí o pastor Luiz quer casar, aí ele meio com raiva, e você é o quê, o Luiz? Pastor. Sabe, gente, mas o diabo querendo que eu negasse. Eu sou pastor, meu amigo, ungido do Todo-Poderoso, e não abro mão disso. Amém? Então, é isso, querido. É você saber o que você quer ser. Agora, ser líder, fazer a obra, não é, sabe, irmão, tratar de qualquer jeito, né? A gente precisa ter critérios, né? E agora, o que eu vejo? Esse é o meu sentimento, é o sentimento dos meus pastores que estão mais próximos de mim. Agora é a hora de a gente trabalhar isso. Então agora é a hora da gente pegar o tabuleiro e começar a mexer as pedrinhas. Como assim, bispo? A gente precisa agora, João 15, dar uma limpada na árvore para que ela possa aí dar mais frutos. Não dá para a gente continuar com algumas coisas que eu tenho visto aqui. Com todo o amor do mundo, porque eu amo vocês e todos vocês vão romper e vão dar certo. Talvez no tempo de Deus. Mas a gente não pode brincar de ser igreja, porque o diabo não brinca de ser diabo. Amém?